Acabei de entrar no recinto. A minha presença lastra nas quatro cantos deste lugar. Entreguei um manto diferente para todos os meus vasos. Os covardes e os medrosos não conseguem entender o que eu estou fazendo. Convido todos aqueles que têm medo a se calar. Mas aqueles que acreditam no poder do meu altar vai começar a me adorar agora. E nessa linguagem eu esmago o caixão de 15 pessoas agora. As pessoas que vão no Pastor Mirim, veja, ele não é uma igreja de favela. Aquelas pessoas ali, a renda familiar ali é pra lá de 3,5, 4, sabe? Não são mortos de fome. Uma coisa é um morto de fome. Um cara que não tem nada. As pessoas que estão na igreja do Pastor Mirim foram de carro pra aquela igreja. Elas não é, assim, elas não são tão otárias quanto... Quer dizer, elas são bastante otárias, mas elas não são tão humildes quanto você imagina. Não pense que elas não acham que não estão levando vantagem também. Nunca se esqueçam disso. A pessoa que tá caindo num truque, ela não é, assim, uma vítima total. Ela acha, e pastores como o Pastor Mirim fazem isso, que ela tem uma relação transacional com ele. Ela acha que ela tá indo lá e ela vai ganhar algo em troca. Entendeu? A pessoa não acha que é uma vítima. Tipo, eu tô aqui só assim. Não. Ela acha o seguinte, esse cara tá intercedendo por mim, ele vai salvar minha empresa, eu vou ter um negócio assim assado, eu vou ganhar mais dinheiro. Boa parte do game é um game transacional. Tanto que não dá pra... Eu falo com toda tranquilidade. Boa parte das igrejas neopentecostais brasileiras e boa parte desses pastores como o Pastor Mirim não são cristãos. Isso não é cristianismo. Porque o cristianismo não é uma religião transacional. A religião transacional se baseava no seguinte: você tinha os deuses, em geral deuses funcionais, e você tinha uma relação de transação com sacrifícios. Por exemplo, você pedia... Por exemplo, o Mitra, eu tenho tatuado, eu adoro o Mitra. O Mitra é o deus do contrato. O que é o deus do contrato? Tem um deus que eu falo, não, é o seguinte, você pede uma coisa pra um deus, aquele deus te dá aquilo que você pede e você entrega um sacrifício. Tem todos, os indianos eles tinham assim, rituais e sacrifícios mais complexos. 2 copos de leite, 3 colheres de manteiga, é muito isso, leite, manteiga. Você tinha toda a lista ali, você entregava aquilo... Que já era um produto que você dava valor, né? Laticínios na antiguidade, pelo amor de Deus, laticínio na antiguidade era o máximo. Então você entregava e em troca o Deus te entregava que me dá a chuva, me dá uma boa colheita, uma mulher, quero ter filho, entendeu? Você tinha essa transação. O Mitra garantia assim, tá aqui, foi firmado um bom contrato, um pacto foi feito, tá? Espero que as partes, tanto os deuses quanto o mortal aqui, se deem bem. O Mitra era um amigo, tanto que ele era amigo, era o deus amigo. O que eu quero dizer com isso? Esse tipo de transação, aí você tinha os sacrifícios animais, aí matei um bezerro, toma ele um carneiro. Quando tem um sacrifício do Filho de Deus, aí fala, acabou essa porra. Acabou essas transações. Meu filho se sacrificou pelos pecados da humanidade. Acabou. Então, não tem mais essa transação de ficar pedindo, me dá isso, eu te dou aquilo. Que é uma transação, você tá, Deus me deu isso aqui, Deus tal, me deu. Por isso que os deuses da antiguidade eram funcionais. O cristianismo não é isso. Agora, o que esses pastores fazem eles pegam essa lógica muito primitiva dessas religiões antigas e eles restabelecem aqui. Então ficam eles ocupam, na verdade, o papel, vamos dizer, de um intercessor de deuses funcionais, e ele cuida, resolvi tua doença, resolvi tal problema, resolvi o documento que tava faltando pra tua empresa. O Deus deles é um despachante. Ele resolve o documento, ele pega um crédito no banco, ele levanta uma grana, ele apresenta um cliente. É um representante comercial, um despachante, um médico. Então é um Deus funcional. É um Deus funcional fazendo transações. E isto, para mim, é religião. Mas não é cristianismo, é outra coisa. É outra coisa, ele só usa aí um referencial cristão porque o brasileiro já era cristão antes. Fica mais fácil vender esse esquema com isso. Mas, né? Então, o Pastor Mirim, cara, não entendam que o cara que tá caindo lá é um otário puro. Ele é um otário, mas ele não se considera, ele acha que ele foi levar vantagem. Ele falou, eu vim na igreja desse cara aqui, porque ele poderia ir em outra, né? Ele poderia ir numa igreja séria. Ele poderia ir numa igreja presbiteriana. Ele vai chegar na presbiteriana, ele vai ter um culto. Ele vai ouvir palavras e tal. Falou, mas eu quero que me resolva rápido o que eu quero. Não tá me servindo aí. Aí ele vai pra uma outra. Também não estão dando o que ele quer rápido. Não. Se for na católica, também não. Ele, mas o que eu vou fazer?
Aí ele chega lá, tá o cara, não, o meu Deus é o Deus do agora, eu te entrego agora, porque você foi escolhido, porque você foi... O cara, é agora, chegou minha chance, é agora, resolva agora meu problema. É isso, esse cara acha que está levando vantagem. Esse cara acha que está levando vantagem. Essa é a sacada. Igual o cara que compra o curso do Pablo Marçal acha que tá levando vantagem. O Pablo Marçal vende curso sobre como ele enganar os outros vendendo curso. É o curso sobre vender curso. O primo rico que ficou rico ensinando você a ficar rico. Tipo, as pessoas perceberam que era um puta de um Bolsa, sabe o Bolsa do Hermes Renato? O primo rico é o Bolsa do Hermes Renato. Ah, porra, o primo rico era o Bolsa. É, ele era o Bolsa. Só que você caiu no papo do primo rico. Eu tenho parentes que achavam que ele era incrível. Renan, você conhece o primo rico? Eu queria conhecer o... Por onde eu começo, cara? Então, não, entendam, né? Os gatilhos que essas pessoas pegam não são gatilhos. Assim, a pessoa não foi na igreja do pastor Mirim por conta da santidade do pastor Mirim, por conta de uma transcendência que você vai ter, você vai tocar o divino. Não tem isso, pô. O cara quer fazer a transação. O que eu dou e o que eu recebo? É imediato? É rápido? Aí o pastor Mirim vai levando, ele é treinado pra isso. Não é? É isso. Assim, precisamos, novamente, entender, porque assim, senão a gente tem, aqui no Brasil, a gente tem um discurso, que é um discurso que livra a cara de todo mundo. Tá? Que é assim, não, nós temos um povo muito bom, que é explorado. Calma aí! Todo mundo tem sua culpa no cartório, do topo à base, passando pela classe média. Todo mundo tem culpa no cartório. Nós somos uma sociedade de baixa confiança, porque todo mundo tá agindo com baixa confiança, tá? Então assim, não pense que, ai, tadinho, cuidado, quando você vai ver... Todo mundo tem sua parcela de culpa. E a gente fica com o discurso de eximir as pessoas da culpa delas. Elas têm sua parcela sim. Ninguém é um completo retardado. Ninguém é um completo retardado que tá... não. As pessoas têm os interesses específicos delas. Elas acham que estão fazendo um bom negócio. Em geral, os gatilhos que levam elas pro curso do Pablo Marçal, pra igreja do pastor Mirim, pro truque do momento... É um gatilho, assim, bastante terreno. Nada transcendental. É um gatilho terreno. É um gatilho claro. Obtive isso, aquilo. Veja, é muito engraçado isso. Outro dia eu passei lá na frente do Templo de Salomão. O Riso, não sei se já chegou aí lá. Já. Lá do lado do Templo do Salomão, um templaço, né? Trouxe as pedras lá de Israel, não sei o quê. Beleza. É aqui no centro de São Paulo. Pô, imagina você é uma igreja, você quer concorrer com o Templo de Salomão, Aloysio. Não dá. Você tá aqui, você tem um Templo de Salomão. Você precisa ser muito direto, né? Muito, muito direto. Então eu vi uma igreja pequena do lado, que é uma concorrente da Universal, muito ousada. Ela falou, pensa assim, aqui deve ter um fluxo grande de fiéis. Às vezes ele vai entrar lá e vai se frustrar, às vezes o Edir não atendeu ele. Eu vou estar aqui do lado e eu aviso, eles botaram uma placa grande assim, meu Deus é, como é que é? Este Deus é o Deus do... é o Deus dos resultados. É uma coisa assim, meu Deus é o Deus que te entrega, ele realiza. Eu tô tentando pegar a palavra que é... Ai, caramba, é quase assim, meu Deus é o Deus da prosperidade. Por que ele tá avisando ali? Eu gostei muito, porque você tem uma concorrência com a Universal. Então a igreja era pequena, ela tava ali numa situação, cara, é o seguinte, você foi lá, não deu certo no Salomão, cara, eu tô aqui, o meu Deus costuma funcionar talvez melhor que o outro. Então o cara falou, vai que dá! Então você entende que, o cara já entende que tem uma competição, e que ele espera do fiel, que o fiel vá tentar uma transação ali. Vocês entendem, é isso que eu peço pra vocês entendam. Vocês entendem que os gatilhos são esses? E você entende que você entra pra esse universo de hiperconcorrência que acontece em tudo. Quando um político fica lá, né, o Bolsonaro, meu auxílio é maior que o Bolsa Família do Lula. O Bolsa Família foi melhor, porque Bolsa Família, não sei o que, Bolsa Família, eu vou dar Bolsa Família. Eles estão ali brigando, e o eleitor não é otário. Olha, quem me dá... você tá me dando o quê? Lembra, o eleitor do Lula falou, esse Bolsonaro me deu auxílio, eu até dou pro Bolsonaro aprovação, a volta eu dou pro Lula. Foi o que o eleitor do Nordeste fez com o Bolsonaro.
Mesma coisa com esse mundo dos coaches, cada um oferecendo a riqueza de uma maneira nova, cada um, eu te assino um novo truque, o truque é tal. Teve uma hiperconcorrência. Mesma coisa com essas igrejas que não são cristãs. Então, portanto, assim, dá pra falar dessas igrejas da maneira mais tranquila possível. Essas seitas, tá? Essas seitas transacionais aí, estão ali, todas elas oferecem a mesma coisa. Estão do eleitor atrás da bolsa. Ah, aqui, ó! Eu falei! Cara! Entendeu? Ó lá, tem já o Pix ali? Ó, o tempo tá ali. O tempo, então assim, ó, vamos supor que você foi lá, mano, Edir Macedo não resolveu. Aí, cara, vai lá na porta. Onde você tá indo, Riso? No templo, caralho. Aqui, ó. Você tá no templo. Aqui é o templo. Não deu certo. Puta, não deu certo. Fui andando. Clock. Atenção. Traz isso aqui. Isso. Aqui, ó. Vamos lá. Aqui. Pronto. Olha lá. Agora aproxima. A igreja do Deus que resolve. Olha que sensacional. Olha que sensacional. Ele resolve. Ela tá sendo direta ao ponto. Eu gostei muito dessa igreja. Ela chama Proverá, entendeu? Ó, eu vou prover. Não vai faltar nada. Calma aí, vai ser resolvido. E aí, qual é o teu aviso? É a igreja do Deus que resolve. Meu velho, direto ao ponto. Direto ao ponto. É marketing assim, na veia ali, bem... Sabe, eu não vou vir com conversa mole. O meu Deus resolve. E eu gosto que a igreja... Volta lá. Volta pra aquela... A igreja do Deus que resolve. Agora, quando eu falo de um Deus... que por mais que ele é uno, o caso ali o Deus dessa aí funciona, é como se fosse um outro templo, quando você tinha em Roma, tinha na Grécia, ali tem Artemis, ali tem Apolo, não sei o quê, e aí você vai num templo funcional, com Apolo resolve, tá? Vem aqui, sacrifique sua cabra com Apolo vai resolver, com Apolo vai resolver. Então, por mais que eles se refiram a um Deus, ao Jeová, Javé e tal, depende, o dessa igreja aí é o Deus que resolve. Então, mas então, ele é uma dissidência. Às vezes ele levou um pedaço de Deus lá da Universal e fez a dele. Eu peguei. E separar. A ideia dos deuses gregos tinha um elemento em que aqueles deuses politeístas, eles eram elementos de um todo. Eles cada um era uma manifestação específica de algo total. Então, é como se fossem elementos de personalidade, sabe? O deus da guerra, a deus da fertilidade, o deus da manhã, o deus da noite, essas coisas. Então, ali, ele falou assim, eu tô saindo daqui, eu vou pegar o elemento aqui de Deus, que é o Deus que resolve. Então ele foi lá, que é um Deus praticamente um mecânico ali, né? Ele resolver seus problemas. Então, direto ao ponto, sem papo furado, aqui esse Deus resolve. Esse Deus, ele não tá preocupado com muitas coisas, ele quer resolver o seu problema. Certo? Isto aqui, olha, a live tá legal hoje. Sim. Porque isso aqui explica a lógica. A pessoa que vai numa porta de uma igreja que tá escrito o Deus que resolve, ela tem um problema e ela quer que o problema dela seja resolvido, certo? Não é? Ela tem um problema e alguém precisa resolver meu problema. Isso é uma relação transacional. Isso é uma relação... Ok, ele vai resolver o seu problema e você precisa fazer algo em troca. Algo em troca. É uma transação. Algo em troca. Pum. Aí é o dízimo, sempre vai ter assim, você vai ter algum tipo de sacrifício pessoal que você vai fazer, tal, um dízimo, tal, blá, e é isso, você vai fazer uma transação. Tratar todo mundo como se fosse um bando de idiotas completos, super bem intencionados, é um erro. As pessoas não são idiotas.